2024, todo mundo animado com o fundo imobiliário, mas será que os dividendos do fundo imobiliário em que você investe, eles vão subir esse ano? Será que o fundo imobiliário onde você coloca o seu rico dinheirinho, ele vai pagar mais reais por cota neste ano de 2024? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje eu trago um vídeo pra gente discutir um pouquinho sobre essa dinâmica, essa expectativa em relação aos dividendos dos fundos imobiliários neste ano de 2024. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que eu espero que aconteça com os dividendos classe por classe. Vamos lá, pessoal. O ano começou e a turma tá bem animada com fundos imobiliários. Juros caindo, criamos um cenário positivo para as cotas dos fundos imobiliários. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que esperamos que aconteçam com os dividendos, os rendimentos mensais do fundo imobiliário que você investe. Antes de mais nada, a gente vai tentar dar cor para a teoria, ou seja, eu vou trazer relatórios gerenciais para eu te mostrar como é que eu encontro as informações para tentar encontrar de onde viria crescimento de renda no fundo imobiliário onde eu invisto. Isto não significa que os fundos que eu vou utilizar aqui como exemplo sejam recomendação de compra. Eles são utilizados apenas para efeito educativo. Só para eu te ensinar como é que você procura as informações no relatório gerencial, tá certo? Então vamos lá, vamos dividir o nosso escopo de análise nos grupos clássicos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolos, os fundos de papel, ou fundo de CRI, ou fundo de dívida, e o FOF, fundo de fundos, tá bom? Fundo de tijolo. O que eu posso esperar do dividendo de um fundo de tijolo no ano de 2024? A gente precisa entender que esse crescimento de rendimento por cota, ele vem de onde? Ele pode vir de crescimento da renda por correção pela inflação. Então chegou o aniversário do contrato, vou corrigir pela inflação. Aí eu preciso ver se o meu indexador é o IPCA ou o IGPM. Se for IPCA 12 meses corrijo, se for IGPM 12 meses e corrijo. Inclusive, quando a gente olha para o IGPM nos últimos 12 meses, o número ainda está negativo. Ou seja, se você tem um contrato vencendo agora no começo do ano, o valor desse contrato não vai subir, porque o acumulado de 12 meses do IGPM está negativo. Do IPCA não, do IPCA está positivo, um pouquinho acima ali de 4,5% ao ano, ainda abaixo de 5% ao ano, então você teria uma correção para cima. Então o primeiro evento é a correção do contrato pela inflação. Segundo, enxugamento de vacância. Eu tenho uma área vaga no meu fundo. Se eu alugar esta área, automaticamente eu vou gerar renda em algo que, inclusive, está me dando despesa hoje. Se a área está vaga, eu estou pagando IPTU e condomínio. Quando eu alugo essa área, vamos imaginar que eu aluguei agora, fevereiro, e dei para o meu locatário 3 meses de carência de aluguel. 3 meses de carência, ele não vai pagar aluguel nos 3 primeiros meses. Mas já no mês seguinte, eu já tenho um resultado melhor do que no mês anterior. E eu nem comecei a receber aluguel. Por quê? Porque a despesa de IPTU e condomínio dessa área vaga já passa a ser do locatário. Então eu deixo de ter essa despesa. Já melhorei o meu resultado. Essa despesa transita pelo resultado. Já melhorei meu resultado. Se isto for relevante no meu portfólio, pode até já gerar um impacto positivo na distribuição. Se não, o impacto é marginal. Ele não vai necessariamente já na largada aumentar 1 centavo ou mais a distribuição por cota. Mas no fluxo financeiro o impacto sim já é positivo. E aí quando o aluguel começar a efetivamente cair daqui a 3 meses, aí, a depender da área, muito provavelmente a gente já vai ter uma surpresa positiva, um incremento no rendimento. Então olha só, no tijolo, correção do contrato pelo aniversário dele, pelo indexador, seja IPCA, seja IGPM, aí a gente tem que olhar o comportamento desse índice no acumulado 12 meses. Enxugamento de vacância. Enxugamento de vacância também gera incremento no rendimento. O que mais gera incremento no rendimento no tijolo? Gestão ativa. Se eu vender um imóvel com lucro, ou seja, acima do valor que eu paguei,
esta diferença entre o valor da venda e o valor pago, comprei um imóvel por 50 milhões, vendi o imóvel por 60 milhões. Eu tenho um lucro de 10 milhões aqui. Imagine que este fundo imobiliário tenha 100 milhões de cotas. Meu lucro foi de 10 milhões. Então eu tenho 10 centavos por cota. 10 centavos por cota de lucro imobiliário. Se eu receber à vista, eu posso pagar já no próximo mês tudo isso. Eu posso diluir até o final do semestre. Se eu vou receber a prazo, aí eu vou distribuindo conforme eu vou recebendo, respeitando a regra de distribuir no mínimo 95% do lucro como de rendimento isento de imposto de renda. Então, desses 10 milhões, 95% no mínimo devem voltar para o bolso do cotista sob a forma de rendimento isento de imposto de renda. Então, a terceira maneira no tijolo é a gente enxergar um incremento de rendimento. Então, olha só, é de se imaginar que a gente tenha em 2024 correção dos contratos que já estão no portfólio para cima? No comecinho do ano, o que for IGPM, nem tanto, porque o IGPM ainda está negativo, mais para frente ele vai fazer a curva e vai ficar positivo no acumulado 12 meses. Mas eu diria aí que pelo menos mais da metade do ano, com certeza, o que vencer no segundo semestre, com certeza, vai ser corrigido por um valor positivo. IPCA, 12 meses negativo, é mosca branca, tá, gente? Então, contrato de locação fazendo aniversário, acumulado 12 meses, vai ser corrigido sim, para cima. Enxugamento de vacância. Poxa, a gente está reduzindo os juros da economia. Isso faz com que a roda da economia gire mais. A gente vem percebendo, por exemplo, o mercado de escritório, vacância já reduzindo aí em algumas regiões que, inclusive, ainda tem índices de vacância mais elevados, mas já começaram a mostrar reação. Chucre e Zaidan. Regiões que estavam bem, continuam muito bem. Faria Lima, JK, Itaim Bibi. Continua indo muito bem. A própria região da Paulista diminuiu bem vacância lá também. Ou seja, este ambiente de juro mais baixo, positivo para a economia, anima sim as empresas a desengavetarem projetos, colocarem ideias de mudança que estavam guardadas, adormecidas em prática. Então a gente espera continuar vendo esta diminuição de vacância. Então as áreas vagas que estão dentro dos fundos imobiliários dos escritórios, a gente espera sim que tenha movimento de ocupação. Shopping center, o juro mais baixo, né? A gente tem também um mercado consumidor mais ativo. Isso é bom para shopping center, vendendo mais é mais aluguel. Lembre-se, receita de shopping center é proxy, é dependente de venda. O lojista vendeu mais, paga mais aluguel. Para logístico, também a gente enxerga um momento positivo, né? Sempre que a gente tem essa roda da economia girando, consumo vai bem, vai melhor, né? Tem essa expectativa? Tem. Então o setor logístico também vai estar atuando, seja ali no varejo ou em outras atividades de logística mesmo, a armazenagem de medicamentos, de autopeças, enfim. A gente espera, sim, enxugamento de vacância, especialmente nas regiões mais demandadas. Região metropolitana das grandes capitais tem bastante demanda, então o momento é positivo também. E para outras classes, eu não vou ficar aqui citando todas, aí entra o trabalho da análise, da gente entender, pô, tem área vaga nesse fundo, onde está a área vaga desse fundo? Será que ela é mais atrativa, menos atrativa? Eu vou abrir alguns relatórios gerenciais para a gente poder enxergar isso na prática. Tá bom? Então vou começar aqui, por exemplo, lembrando, não é recomendação de compra, é só pra gente enxergar na prática, tá, gente? Então peguei aqui o último relatório do PVBI que tenho aqui, base de dezembro de 23, vamos lá, aí vou descendo aqui nas páginas, eis que chego nesta página aqui, ó, essa aqui já é interessante, ó. Ele mostra que 9,5% da área de propriedade do fundo está vaga. Tem um pedaço ali que está no Day One, outro pedaço que está no Vila Olímpia Corporate e um pedacinho menor ali no Faria Lima 4.440. Localizações de primeiríssima linha, tá bom? Então, eu entendo que existe uma possibilidade muito boa do fundo locar essas áreas e, em locando essas áreas, mais receita para ele. E os vencimentos dos contratos para a gente entender quando é que vai ter aniversário. Olha só, mês de reajuste, ó. Mês de reajuste dos contratos. Ó, a parte grande aqui em abril, 53%. Muito provavelmente um contrato que é bem importante para o fundo tem vencimento neste mês, né? Que é o contrato aqui da Prevent Senior, ó, que representa 48% da receita nesta data, tá? Com certeza tá nesse bolo de 53 aqui, ó, porque não tem nenhum outro aqui que tenha mais que 40%. Então,
aqui com certeza isso vai estar, aí tem que olhar indexador, enfim, mas é assim que a gente vai entendendo quando eu posso esperar algum incremento de renda. Revisional, olha isso, que interessante essa informação, gente. Praticamente 3/4 da receita do fundo sofre revisional neste ano. O que é a revisional? É aquele momento em que tanto o locatário quanto o proprietário podem olhar para o valor de locação, olhar para a média de mercado e tentar negociar para fazer com que os contratos convirjam para a média de mercado. Como a gente está falando de imóveis que estão aqui nas melhores regiões de São Paulo, Faria Lima, JK, Itaim, enfim, muito provavelmente a gente tem sim a possibilidade de ver revisionais positivas aqui. Por quê? Porque o preço de mercado andou acima da inflação nos últimos períodos. Tá? Num período mais curto, né? Teve um crescimento aí interessante nessas regiões. Então, ter essas revisionais é um momento interessante para o fundo, tá? Vencimento tem pouco, tem só 21% dos contratos vencendo nesse ano. Quando vence, aí você entra na renegociação, vai continuar ou não vai, enfim. Se continuar, você traz para valor de mercado também. HGRU, vamos pegar um de renda urbana aqui, tem a renda mais previsível. Olha aqui, ó, o mês de reajuste. Uma parte interessante aqui do fundo, 10, 21, 26, 27% vai até abril, sofre reajuste até abril. Só que desses 27, 8%, 9% praticamente, ó, é IGPM, 8% é nesse começo de ano, ó, IGPM. Como eu falei, IGPM acumulado 12 meses, negativo. Aqui não vai ter pra cima não, mas o restante é IPCA. A grande recomposição de inflação, crescimento de renda por inflação no HGRU ocorre ali no último quadrimestre, de setembro para frente. Então, tem alguma expectativa de melhoria? Aqui no comecinho do ano até tem, mas a melhor fase de crescimento de renda aí por correção de inflação neste fundo de renda urbana, HGRU, ocorre no segundo semestre, certo? Aqui, vacância, poxa, 1% de vacância. Não vai ser de alugando novas áreas que a gente vai ver um crescimento de renda aqui. Lá no PVBI tinha mais, né? Aqui nem tanto. A questão da gestão ativa, aí é cada gestor, né? O pessoal do HGRU andou bem ativo, vendendo aí algumas lojas alugadas para a rede Pernambucanas, enfim, conseguiu extrair bastante lucro imobiliário para o cotista. Lá no PVBI, o movimento é um pouco mais calmo, mas ele já fez gestão ativa também. E por fim, para o tijolo, tem mais uma fonte que pode melhorar a receita aí e, por conseguinte, né, aumentar a distribuição do fundo. O que é? Despesa de alavancagem. Mas como assim, Ricardo? É despesa? Como é que isso vai melhorar o meu rendimento? Olha só, a gente não está num cenário de redução de taxa de juros? Beleza. Neste cenário, se você tem uma despesa atrelada ao CDI, por exemplo, esta despesa vai pesar menos conforme a taxa Selic cai e o CDI vem mais para baixo. Ela vai pesar menos, a tua obrigação financeira será menor e aí sobra mais resultado para você distribuir. Olha um exemplo aqui, fundo de shopping centers VISC. Ele tem CRI indexado ao CDI. Ele tem despesa financeira indexada ao CDI. Representa pouco do todo, mas ele tem. Então, nesta fatia, você tem redução da despesa financeira. E se você reduz a despesa financeira, sobra mais resultado para distribuir. Aí o que você tem que fazer? No fundo que você está investindo ou pretende investir, dá uma olhada se ele tem alguma posição de alavancagem. Dá uma olhada se essa alavancagem está indexada ao CDI. Alavancagem indexada ao CDI, a gente espera uma redução dessa despesa financeira acompanhando a redução, a queda da taxa de juros. Muito bem. Então, olha só quantos elementos podem ajudar a crescer a renda do fundo imobiliário de tijolo onde você investe. E no fundo imobiliário de papel? Existem elementos também para trazer uma expectativa de, quem sabe, melhorar aí a distribuição? Primeira coisa que eu preciso olhar é para o indexador. Lembra, o fundo de papel é uma dívida. Dívida está indexada a algo. Ele vai replicar o teu indexador. Eu trouxe como exemplo aqui o KNSC, fundo da Quiné de papéis. E eu trouxe porque ele é um mix de IPCA e CDI. Tá aqui, ó. Mais de 55% da carteira indexada ao IPCA e praticamente 40% indexada ao CDI. Então, nessa fração que é indexada ao CDI, o Banco Central continuando este movimento de redução de taxa de juros, né? No momento em que gravo o vídeo, a gente tem a taxa Selic em 11,25% ao ano, com a expectativa de mercado de que chegue ao final do ano em 9% ao ano. Eu sou um pouquinho mais otimista
otimista, tenho fé, quem sabe até um 8,75, 8,5 ali a gente consiga ver, mas enfim. Vamos ficar com o mercado ali 9% ao ano? Vai reduzir, não vai reduzir? Se vai reduzir o CDI e o CRI, o CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário, que este fundo investe, está indexado ao CDI, ele vai pagar menos, não tem milagre. Só que do outro lado, a gente tem quase 60% ali indexado, 55% indexado ao IPCA. Aí eu preciso ver o movimento da inflação. É mês a mês. Um mês teve um pouquinho mais de inflação, melhorou o rendimento, subiu um pouquinho mais. No outro mês a inflação veio bem baixinha. Aí a despesa daquele CRI para aquele devedor vai ficar menor. A prestação dele vai ser menor, aí ele vai pagar ao fundo um valor menor. Não é no mês a mês bonitinho quando é IPCA, tá, gente? Tem aí um delay, né? Uma defasagem de 2 a 3 meses, mas quando você coloca na esteira ali e vai acompanhando, você vai observar. A inflação vem um pouquinho mais alta. Daqui a 2, 3 meses, o resultado dos CRIs indexados ao IPCA nessa carteira melhora um pouquinho. Aí a inflação veio um pouquinho mais para baixo, o resultado dos CRIs indexados ao IPCA nessa carteira, 2, 3 meses depois, vem um pouquinho mais para baixo também. Tudo isso partindo do pressuposto que o devedor está pagando bonitinho. É por isso que eu prefiro os fundos de CRI high grade, melhor qualidade de risco de crédito. Mais difícil tomar calote, a turma não pagar o que deve. Ou seja, no fundo de papel, a dinâmica do meu indexador vai depender, obviamente, primeira coisa, da plena adimplência dos devedores, né? O devedor tem que pagar o que deve. Então, partindo do pressuposto que está todo mundo pagando bonitinho, mais uma vez, é por isso que eu gosto dos high grades, e quando eu vou tomar risco, eu me limito ali à turma middle risk, né, de risco intermediário, eu não vou para os high yields. Partindo do pressuposto que está todo mundo pagando bonitinho, primeira coisa é olhar o indexador. Então, neste ano, não tem milagre. Carteira de crédito indexada ao CDI, conforme a taxa Selic for caindo, ele vai pagando menos. E carteira de crédito indexada à inflação, a gente tem que acompanhar a dinâmica inflacionária mês a mês. E cuidado, tá? Então quer dizer, Ricardo, já que o CDI vai pagar menos, então eu tenho que correr de exposição ao CDI? Não, pagar menos não significa que ele vai pagar pouco, vai pagar algo que seja insuficiente para o risco que aquela carteira tem, longe disso. É só para você não ser surpreendido se em um determinado momento a distribuição do fundo em que você investe vier para um degrauzinho mais baixo. Você precisa compreender essa dinâmica. Gestão de fundo de papel. Tem gestão ativa também para destravar valor, Ricardo? Tem, dá para fazer gestão ativa. Não é só no tijolo que você transaciona, destrava lucro e melhora o rendimento. No fundo de papel também. Quando é que isso ocorre? Existe um secundário para os CRIs que compõem a carteira dos fundos de papel. Então imagina como é que funciona essa dinâmica. Vamos pegar aqui, por exemplo, o KNSC. Tá bom? Virei para a carteira de CRIs dele. Tá aqui. Então vamos pegar um exemplo. Aqui, ó. Este é um ótimo exemplo. Ó, o quinto CRI da carteira, CRI Boulevard Shopping Belém. Quando ele comprou, IPCA mais 7,21. Essa era a taxa de remuneração do CRI no momento que ele comprou. Então, comprei o CRI e estarei recebendo o equivalente a IPCA mais 7,21% ao ano. Só que a preços de mercado na data deste relatório, é o relatório base de janeiro de 2024, a taxa de mercado, olha, o mercado topa pagar valor neste CRI que gere uma remuneração de IPCA mais 6,80. Se o mercado está aceitando uma taxa de remuneração inferior à taxa pela qual eu comprei, se eu vender, eu terei lucro. Por quê? Porque quando a taxa cai, o valor do título sobe. É efeito matemático, a taxa está no denominador da conta. Se eu troquei o denominador para um número menor, o resultado será maior, né? O preço unitário, o PU deste título será maior. É matemático. Logo, se desfazer deste título a mercado hoje, destravaria lucro imobiliário. E essa diferença, este lucro imobiliário, ele é obrigado a ser distribuído para o cotista, respeitando a regra de no mínimo 95% dentro do semestre. Tá? Então, deste valor do lucro, no mínimo 95% tem que virar rendimento para o cotista. Existem outras situações em que eu olho aqui para a carteira do KNSC e ele teria condições de destravar lucro imobiliário?
Deixe-me ver se eu acho outra aqui. Lembre-se, a taxa de aquisição deve ser maior do que a taxa de mercado. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Taxa de aquisição maior que a taxa de mercado. Eu achei aquela. Eu acho que tem aquela ali e acabou. Ó, tem mais uma aqui, mas a diferença é muito pitititica aqui. Olha só a primeira. Ele comprou a 7,40 e hoje tá a turma topando 7,37. Daria para vender e destravar um lucrinho aqui? Daria. Ah, Ricardo, e quando a taxa é maior? Quando a taxa é maior, ele vai ter prejuízo na operação. Prejuízo transita no resultado. Ele pode ofender o resultado ficar menor, tá? Então, não seria o ideal fazer gestão ativa nessa situação. Existem alguns casos específicos que pode valer a pena, enfim, não para destravar lucro, mas pensando em alocação do que você vai fazer com o recurso. Mas pensando em lucro imobiliário, não vai ter lucro imobiliário. Beleza? Então olha só, indexador no fundo de papel e a questão da gestão ativa. Olhar para a carteira e avaliar se o gestor tem espaço para fazer isso. Essas taxas de mercado, gente, elas flutuam ao sabor da oferta e da demanda, das condições macroeconômicas do momento. Em cenário de redução de taxa de juros, você espera ver que estas taxas de mercado destes CRIs também venham para baixo. Por quê? Porque se os ativos de risco mais baixos, títulos públicos federais, enfim, estão remunerando a uma taxa menor, a exigibilidade dos investidores de retorno também será menor. Então, este título aqui que hoje o investidor só topa comprar no mercado secundário se ele receber IPCA mais 8,08, conforme a taxa de juros for caindo, e dado que a condição do devedor ele continue com o mesmo nível de saúde financeira que ele tem hoje, e isso não mudou, isso está estável, é de se esperar que essa taxa venha mais para baixo também. A ponto de ficar abaixo dos 6,25 e gerar a possibilidade do fundo vender e fazer lucro, vai depender das condições de mercado, mas a tendência é ver que vai mais para baixo. Então, se tiver uma outra, né, aqui a gente pegou um exemplo que não estava tão perto, né, 6,25, 8,08 está meio longe, mas se você pegar uma outra que esteja mais próxima, por exemplo, essa daqui, CRI Lebesgue, IPCA mais 7,16 ele pagou, agora está mais alto, 7,67, não compensa ele vender, ele vai ter prejuízo. Mas se as condições melhorarem, isso daqui cair para 6,80, por exemplo, já dá para ele vender e destravar um lucrinho se ele quiser, certo? Então é assim que a gente pode observar também, destravar valor para gerar mais rendimento. Existem outras opções também, que vai valer inclusive para o tijolo, tá? O fundo faz uma emissão, capta recursos e com esses recursos geram rendimentos por cota num patamar maior do que ele já tem hoje. Então a minha média melhora, minha média sobe. Isso vale para fundo de CRI, vale para fundo de tijolo, mas aí você depende de uma emissão conseguir comprar ativos que gerem níveis de rendimento mais elevados do que a carteira que eu tenho hoje, sem perder qualidade, né, gente? Porque comprar coisa ruim que ali no comecinho consegue até te pagar um pouquinho mais, isso não é tão difícil, mas não é isso que eu quero para minha carteira de fundos imobiliários. E por fim, o fundo de fundos. O fundo de fundos não é uma grande miscelânea de fundo de papel e fundo de tijolo? Então tudo que eu falei até aqui pode impactar sim o rendimento a ser distribuído por um fundo de fundos, por um FOF. Né? Então, se os tijolos em que o FOF investe alugarem a área vaga, estes fundos vão pagar mais rendimentos para o FOF pode distribuir mais, é verdade. Os contratos lá foram corrigidos por inflação, esses fundos pagaram mais, o FOF pode pagar mais? Pode. O gestor vendeu um tijolo com lucro, melhorou o rendimento, o FOF também vai poder pagar mais. Tudo que eu falei, acabei de falar no fundo de papel, girar a carteira de CRI com lucro, o meu indexador melhorar, pagar um pouquinho mais, vai melhorar o rendimento do FOF. Aí eu preciso entender de onde eu acho que vai aparecer mais rendimentos esse ano. Será que é tijolo que vai crescer rendimento? Será que é papel? Me parece um pouquinho mais provável que tijolos consigam, comparando com o que distribuíram no ano anterior, melhorar mais o rendimento. Isso não quer dizer que fundos de papel também não vão conseguir, tá? Especialmente a turma que é IPCA+, eu acho que tem aí a condição de subir um pouquinho, né? Especialmente quando eu olho para o que eles estavam distribuindo no segundo semestre de 23. Mas tudo isso vai impactar lá
a distribuição do FOF. Fora tudo que ele bebe dos fundos que ele investe, o FOF também pode fazer gestão ativa. Ele pode negociar as cotas dos fundos que ele tem ali e se ele gerar lucro, esse lucro vai para o resultado. Olha que interessante aqui, ó. BPFF, Fundo de Fundos da Brasil Plural. Peguei o relatório de janeiro. E olha aqui, ó. Em janeiro de 24, ganhos no mercado secundário, vendendo cota com lucro. 0. Ele não fez nada. Ele só observou, não fez nada. Mas quando eu olho para o mesmo fundo em 2023, vou pegar aqui, ó, 12 meses, ó, acumulado. Vou olhar aqui o acumulado no semestre, os últimos 6 meses de 2023. Ele ficou negativo. Mas em dezembro, de forma específica, ele fez lucro. Ele vendeu com lucro no finalzinho do ano. Então o mercado ficou um pouquinho mais positivo. O IFIX subiu bem ali em dezembro, né? Ele conseguiu fazer giro de posições com lucro. E lembre-se, quando ele gera lucro, ele destrava valor que vira rendimento para o cotista. O que é lucro? Comprou a cota a 100, vendeu a 110. Esses 10 reais por cota, lucro vai para o cotista sob a forma de dividendo isento de imposto de renda, tá bom? Importante, então, a gente entender se ele tem condições de fazer isso muito bem. Como é que eu observo isso? Eu tento olhar na carteira dele se tem posição aqui que se valorizou bem recentemente, né? Então, poxa, HGRU andou bem ano passado. Fundo de shopping, o VISC, teve uma valorização expressiva no passado. Existe possibilidade dessa posição ter aqui algum lucro, que se ele vender, ele destrava valor e distribui mais. Outra forma é eu estudar o histórico desse gestor. Eu abro os relatórios gerenciais final de 2022, final de 2021, final de 2019, quando a gente teve um ano muito bom para FII. Como é que ele girou o mercado secundário nesses períodos, né? Olhar o ano de 2019 é muito interessante para medir a capacidade de um gestor de FOF de operar um mercado de alta de fundos imobiliários. A gente não está esperando o mercado de alta para FIIs esse ano. Eu vou lá em 2019, pego o relatório de dezembro para dar uma olhada. Gestores de FOF, quem foi que trabalhou muito bem, quem gerou muito lucro para o cotista girando cota no mercado secundário. Vou selecionando alguns FOFs aí e vou estudando. Aqui eu trouxe um exemplo para te mostrar como é que você pega essa informação. Este é o objetivo. Não é recomendação para comprar esta cota. É só para te mostrar no relatório como você enxerga, né, estas informações. Conta para mim aí nos comentários de onde você espera que venha crescimento de rendimento na sua carteira de FIIs. É no fundo de tijolo? Em qual segmento? No escritório, no shopping center? Ou é no fundo de papel? Sua carteira de CRIs aí, IPCA+, você acha que vai pagar um pouquinho melhor esse ano? O fundo de fundos, o gestor vai conseguir girar bem essa carteira e gerar lucros e melhorar o rendimento? Conte para mim nos comentários, conte também conteúdo, que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal? A gente vai fazer de tudo para atender as demandas de vocês. Mas por hoje eu paro por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais este conteúdo de fundos imobiliários. Eu volto com muito mais. Até a próxima e um grande abraço.